Passamos a apresentar agora a Voz Feminina, com a apresentação de Silvanelli Santos e Liliana Oliveira. Este programa vai ao ar toda quarta-feira, sempre às 12 horas na rádio Itaenga FM. Informações, notícias e entrevistas com mulheres que fazem a diferença em Lagoa e Itaenga. Diga não à desigualdade. Diga sim ao empoderamento feminino. Sempre dona do poder, eu sou. Mulheres fortes, guerreiras, mulheres empoderadas. Silvanelli Santos e Liliane Oliveira fala agora na 98. Viva a força da mulher. Programa A Voz Feminina. Olá, boa tarde aos ouvintes da Itaenga FM, são 12 horas e 16 minutos. Estou aqui, presente no programa Voz Feminina, sozinha hoje, né? A minha amiga Liliane tá dodóizinha. Júlio, a gente precisa fazer alguma coisa com Liliane, viu? O que é que você tá fazendo que ela não tá participando do programa? Mano, não é Júlio não, né, Júlio? Liliane, um abraço, viu? Então, mais uma vez, agradecer a audiência de todos os ouvintes, né, do programa A Voz Feminina. No início aqui, quem estava na programação, a Ari havia anunciado que não estava dando tempo eu participar, mas dei uma carreirinha aqui e cheguei a tempo, né? Porque sou apaixonada pelo programa Voz Feminina e Júlio disse que eu não podia faltar hoje. Aí Júlio mexeu, olha, tá vendo? Júlio mexeu os pauzinhos dele e conseguiu fazer com que eu chegasse. Obrigada, viu, Júlio, pela força, pela parceria. E mais uma vez estamos aqui no nosso programa Voz Feminina, né? E hoje vamos falar de um assunto que nos interessa, que nos envolve, né? Vamos falar da nossa saúde e de uma forma tão peculiar, que às vezes a gente não dá tanta atenção, né? Ontem foi o dia do nutricionista, do profissional de nutrição, né? Hoje é dia do educador físico, né? E como tantas outras profissões, mulheres também que são da área, né, nutrição, educadores físicos. Mas estou aqui com um profissional da área de nutrição, né, Edmilson, mais conhecido como Ed, e a gente vai entrevistá-lo e falar sobre essa situação, essa questão do nosso dia a dia. Não é tão comum a gente acordar, tomar café da manhã, né, fazer as 3 refeições e não se dá conta dessa importância. E que muitas vezes uma comida, né, um alimento que não é direcionado bem para o nosso dia a dia, ele faz um mal, um dano, causa a nossa saúde. E a gente vai falar com um especialista da área e vai entender que muitas vezes tem pessoas que procuram a tal da rede social que danifica, por sua vez, a saúde, ao invés de colaborar, né? Mas eu estou falando demais. E o especialista vai estar aqui colaborando ainda melhor do que eu nessa fala. Mas aí eu já quero estar mandando um abraço para os demais profissionais da área de nutrição que conheço, né? Deixa eu ver aqui se eu me recordo. Acho que Carolina, filha de Joca, né? Um profissional da área de nutrição. Deixa eu ver quem mais. A filha de Eliara, o nome dela, Eliara Sanúzia. Eu esqueci o nome dela, mas Flávia, né? Um abraço a esses profissionais também, que faz tanto por nosso dia a dia, né? O da nutricionista também, da educação, isso, Edilane também, parece, Edilane também. Então se sintam abraçadas, queridas profissionais, mulheres guerreiras também, que vivem aí nesse dia a dia, nesse cotidiano. E é tão importante, viu? Tenho certeza que quem passou, né, por um procedimento em hospitais, né, passou nem que seja um dia, né, tomando um soro ali, um processo cirúrgico, teve que ter esse profissional do lado para passar essa dieta. Então veja o quanto esse profissional é importante em nosso dia a dia e às vezes as pessoas não se dão conta, né? Mas isso é um processo de cultura. Né? Somos frutos de uma cultura que a gente ainda tem que estar aprendendo
a conviver com os profissionais e saber que realmente fazem parte e são importantes na nossa vida. Então, quero chamar aqui nosso profissional, o especialista que foi convidado, e eu quero já agradecer desde então, né, pelo aceito, o sim, pelo convite, né, Edmilson Santos, mais conhecido como Ed. Boa tarde, Ed, seja bem-vindo. Boa tarde, Silvanelli, é um prazer estar aqui com vocês, nesse programa tão importante, né, chamado Voz Feminina, onde está dando a oportunidade de várias mulheres se expressarem e falarem sobre assuntos tão importantes para a nossa sociedade. O Dia do Nutricionista foi comemorado ontem, o dia 31 de agosto, um dia muito importante desses profissionais que trabalham na linha de prevenção, tratamento e manutenção da saúde, seja em diversas áreas, por exemplo, produção, temos aí nutricionista em indústrias, em fábricas, aqui na nossa cidade mesmo, a usina Petribu, que tem nutricionista, inclusive é daqui do nosso município, a nutricionista. E outros setores, né, como por exemplo, ambulatório, no NASF, que é a Ana Flávia, a nutricionista do município, também no hospital, em outros setores, academia, clínicas, são profissionais muito importantes, tanto para quem quer ganhar saúde, né, corrigir hábitos errados, e também melhorar questões estéticas, perder aquela gordurinha indesejada, que a gente reclama tanto, né? Mas a gente não faz por onde muitas vezes, não é isso, Vanelli? Isso mesmo. Nós mulheres, né? E aí eu vou pautar, né? A nós mulheres, a voz feminina tem tudo a ver. A gente vai pautar esse assunto também voltado tanto para as mulheres, para a estética e saúde da mulher. Saúde, né? Da feminilidade da mulher, né? Então vamos lá. Falar sobre o feminino, né, na saúde. Ed, eu escuto muito as mulheres falar: ah, mas eu tô com uma gordurinha aqui na minha barriga, eu já tomei chá disso, chá daquilo, água não sei de quanto, água da lua, água que eu botei de uma noite pro outra. Água de limão, água daquilo. Berinjela, berinjela, aquelas receitas que minha tataravó ensinou, que eu vou fazer, amanhã eu vou amanhecer botando tudo para fora, enfim, né? São todas receitas para diminuir essa gordurinha na barriguinha, né? Que também faz um mal danado para a saúde. Localizada, né? É indicativo também de questão de risco cardiovascular, que está relacionado à razão cintura e quadril, né? Que a gente tem um percentil aí que quando passa é indicativo de risco. Então, essa gordurinha tão falada, ela é causada por quê? Por um acúmulo de calorias que não são gastas, ou seja, o sedentarismo ele está muito ligado às nossas ações hoje em dia. Cada vez a gente está utilizando moto, carro, evitando o máximo possível fazer algum exercício físico. Então a gente tem menos gasto possível de caloria e, em contrapartida, cada vez mais a gente está se alimentando com alimentos muito calóricos que estão fácil acesso hoje em dia, né? Até o delivery hoje em dia tem crescido muito, levando esses alimentos diretamente à casa da população itaiguense e brasileira. Por exemplo, doces, salgados, que são alimentos extremamente calóricos, que aumenta aí a ingestão de calorias, causando o acúmulo dessa gordura indesejada. Isso acontece, como eu falei, porque se come mais do que se gasta. Então, além de você cuidar da sua alimentação, também fazer alguma atividade física para ajudar aí a eliminar essas calorias extras que você adquiriu durante o seu longo do dia. Não é isso? Aí, já vou fazer uma consulta aqui já com ele, viu? Como o Silvanelli mesmo falou, né? Hoje em dia tem muito mitos atrelado à alimentação que se sustentam até hoje, né? Eu queria me sustentar igual um mito desse, né? Que eu ia ser lembrado o resto da vida, feita a famosa água com limão, em jejum, água morna, né? Isso. Inclusive pode dar até um risco em questão de gastrite, né? Consumido principalmente o limão, que eu já ouvi falar aí, 7 limão em jejum, isso é um perigo, entendeu? Aumenta demais a acidez estomacal, causando aí um risco ao seu estômago, à parede do seu estômago. Então, isso acontece, Silvanelli, porque é sempre bom você procurar algo mais fácil, algo que vai tentar resolver o problema por você, do que você ter que fazer uma ação para resolver o problema. Ah, então eu vou ter que caminhar, então eu vou ter que diminuir minha ingestão do que eu gosto, entendeu? Então é muito fácil você recorrer a alguma coisa que vai, digamos, tentar fazer por você o que você deveria fazer, né? Aí que entra esses mitos.
da água. A água com limão emagrece, que eu costumo até brincar, se o limoeiro tiver a 7 km da sua casa. Aí você se der o trabalho... Então, tá vendo aí? É. De ir pegar esse limão, higienizar o limão e espremer, aí sim. Mas assim, gente, não vamos procurar alternativas que não têm fundamento científico, não tem comprovação, tá certo? Vamos parar também, Silvanelli. Hoje em dia a gente está com a disseminação muito grande de informação. Eu acho que o erro da gente, muitas vezes, é acreditar em tudo que lê, né? Hoje a informação está aí, disponível, seja em diversos setores, educação, economia, e muitas vezes não são verdade, né? Não tem embasamento científico. Que nós, profissionais que estudamos, que fazemos parte da saúde, no meu caso, a gente tem que ter embasamento científico para tudo. Não sou eu que estou falando, é artigos, é estudos que falam. Eu jamais falo, eu só falo aquilo que a ciência pode falar. Aí assim, hoje em dia, muita gente quer essas coisas fáceis. Cinta modeladora, que vai fazer perder aquela gordura, e entre outras coisas. Então, o que vai fazer você perder essa gordurinha, minha gente, é gastar. Infelizmente, não tem outra alternativa. Cuidar da alimentação, tá certo? Se poder contratar, pagar por um profissional que estudou para ver quanto você precisa de calorias no seu dia, fazer essa distribuição de acordo com a sua rotina, né, Silvanelli? Que a rotina da gente tá cada vez mais corrida. Isso. Principalmente falando de vocês mulheres. Mães que cuidam de filho, botar filho na escola, cuidar da casa, trabalhar. Cada vez mais está difícil. E isso é um desafio hoje em dia. Então, fazer dieta hoje em dia, passou-se o tempo que eu digo aos meus pacientes que era passar fome. Hoje em dia não é. Não só sou eu, como outros profissionais acredito que trabalham dessa maneira, que seja para emagrecimento, o paciente ele vai comer bem, entendeu? A gente vai fazer uma distribuição em torno de 5 refeições no dia. Mas se o paciente também falar que não tem tempo, pode continuar as 3 refeições básicas, feita a gente é habituado, café da manhã, almoço e jantar. Mas aí, uma dieta perfeita, eu costumo dizer, que não é aquela linda no papel, aquela que tem tantas as coisas. Uma dieta perfeita é aquela que o paciente consegue seguir. Essa é uma dieta perfeita, né? Que a gente sabe que na literatura eu posso programar, mas o que adianta se Silvanelli não tem tempo, vai ter que fazer uma refeição líquida, por exemplo, para bater a meta. Então, minha gente, é isso. Veja só, é tão importante o que Ed vem falar aqui. Posso chamar de Ed, né? Posso chamar de Ed. Então, veja, as consequências de uma má alimentação. As doenças que vêm na minha mente, né? Agora, mas deve ter muitas outras. A diabetes, a hipertensão, né? Quantas pessoas hoje não são dependentes de tomar remédios por conta de uma alimentação que levou anos na sua vida se alimentando de forma errada? Ô Silvanelli, e eu digo assim, esses problemas que começam até a ser crônicos, né? Isso. Como hipertensão, diabetes, são crônicos porque não tem cura, tem tratamento, tá certo? E essas doenças relacionadas à alimentação, o principal fator de tratamento é cuidar da dieta, né? Mas tem gente que prefere que tivesse um remédio, que tivesse qualquer coisa, mas infelizmente não tem para onde correr. E isso tem se cada vez entrelaçado na saúde como mal, né? Cada vez mais a gente está vendo excesso de peso, até adolescentes, criança com diabetes, resistência à insulina, porque é um consumo exacerbado, exagerado, entendeu? Principalmente de carboidratos, de forma refinada, aí o corpo não dá conta, né? Fica sobrecarregado, começa a produzir muito hormônio, insulina, que essa insulina não começa a ter mais tanta resposta, aí vai desencadeando o processo, no caso a diabetes, por exemplo, que o caso mais comum de diabetes é do tipo 2, que é a diabetes que você adquire aí, com a má alimentação. Veja, é um profissional que está falando, né? Eu sempre costumo fazer o programa, e chamar profissionais para depois dizer, a Silvanelli está falando um monte de coisa ali, mas ela não entende. Realmente, tem assuntos que eu não vou entender e não adianta eu falar aqui, senão eu vou estar dizendo, falando uma coisa, né, e mandando as pessoas fazer outra diferente. Porque eu costumo dizer, num assunto específico é bom que a gente convide sempre uma pessoa que entenda. Bom, a gente sempre costuma também ouvir, eu não vou procurar nutricionista não, porque eles vão matar a gente de fome, né? Isso é muito antigo, né? A gente vai matar a gente de fome.
né? Só vou comer uma vez por dia. Não, o pior, Silvanelli, uma coisa que eu escutei até da minha vizinha essa semana foi que assim, fulana tá doente, mas ela tá com dieta, fazendo dieta com nutricionista. Para a dieta. Como que ela tá doente e vai fazer dieta? Gente, um nutricionista, um profissional que se preze, ele vai cuidar da sua alimentação, se for para perder peso, mas não vai negligenciar a questão de vitamina, de mineral, tá certo? Então, ele vai estar cuidando indiretamente da sua alimentação, da sua saúde, entendeu? Então, o fato de você fazer uma dieta e ficar doente é para você continuar essa alimentação, porque quem é o profissional habilitado para cuidar da alimentação? Até onde eu sei, pelo Conselho Regional de Nutrição, é o nutricionista. Não é médico, não é nutrólogo, não é educador físico, né? Inclusive, hoje é comemorado o Dia do Educador Físico, né? Isso. Parabéns. Quero saudar em homenagem aí a esses profissionais, em nome de João Marcos, esse profissional que já trabalhou comigo, trabalha comigo. Tantos outros, né? Sérgio, parabéns por esse dia. É tão importante, né? A gente que trabalha aí na linha de prevenção, né? De várias doenças. E como Silvanelli mesmo disse, essas doenças elas não acontecem da hora para outra, né? Por isso que muita gente negligencia o consumo de açúcar, o consumo de sal, de gordura. Porque, eu costumo até ouvir assim, quem morre de véspera é peru, Silvanelli. Né? Porque não vê, gente. Mas quando a gente pega... hoje em dia, para fazer uma dieta para uma paciente normal, ou seja, aquele que não tem nenhuma doença, uma patologia associada, é uma dieta que eu costumo até deixar o paciente participar na hora de montar o plano alimentar. Pergunto, o que você gosta de comer no café da manhã? Ele fala torrada, pão, cuscuz. Então, eu vejo esses alimentos, o que é bom, eu mantenho, Silvanelli. Eu só boto a questão da quantidade, né? Que o que vai fazer uma dieta sem individual é a quantidade. Eu posso comer, por exemplo, tanto de batata, Silvanelli tanto. Isso vai variar de pessoa. O nutricionista ele faz cálculo aí de fórmulas que foram desenvolvidas aí pela Sociedade Brasileira de Nutrição e de Medicina, né? Juntos. Então, e muitas vezes essas pessoas não se dão conta e costumam, né? Esses hábitos alimentares. E muitas vezes, Silvanelli, essas pessoas até estão doentes. Isso. Mas mesmo assim ficam negligenciando. Gente, uma diabetes é uma doença muito séria, vamos prestar atenção. Uma doença que afeta toda parte do corpo, seja visão, circulação. A gente começa a perder partes, principalmente de membros inferiores. É uma coisa muito triste. É uma doença que vai matando aos poucos. É torturador, né? Torturador. Primeiro elimina você de comer um monte de coisa, né? Isso. Porque você fazendo uma dieta, você não está impossibilitado de comer tudo. Você pode até comer. Quando você é saudável, né? Seguindo a linha de raciocínio que eu tinha levantado, você vai poder comer tudo que você gosta. Isso. Agora, moderadamente. Então, vale a pena a gente se privar de excessos e poder continuar comendo ao longo da vida. Mas se você não prestar atenção e continuar excedendo, exagerando, castigando o seu corpo, porque isso é um castigo, né? É uma tortura, como eu falei, né? O corpo da gente não foi feito, Silvanelli, para aguentar esse sobrepeso, essa sobrecarga. Imagina um esqueleto que está pesando em média de 7 quilos e algumas gramas, levantar um peso de 120 quilos. Ele sofre, as articulações sofrem, é difícil. Isso. Não é um processo natural, minha gente. E aí você vai lá na frente, você não vai poder ser torturado, porque você não vai poder mais comer aquilo. Você não pode tocar, porque daqui a pouco você vai ter um membro amputado, né, uma perna, um braço, um dedo, sua visão começa a ser prejudicada, aí você já começa a estar indo a outros tipos de médico, aí você diz assim, eu não vou fazer uma dieta não, porque é tanta regrinha que eu tenho que cumprir. Aí quando você é diagnosticado com alguma doença crônica, aí você passa a tomar várias horas, um medicamento para isso aqui, que tá hora de tomar esse medicamento, tá hora de e eu deixo de tomar. Além de tomar um remédio, deixa de comer também. Isso. Né? Isso, que é o medicamento associado à alimentação. Isso. E o médico, como você falou aqui, o nutricionista, ele é o especialista habilitado a passar a alimentação. Isso. Inclusive os médicos, né, que as pessoas são uma profissão muito respeitada, né, coisa boa. Não podem. E eles sabem que não pode passar, ele já encaminha você para o especialista, que é o nutricionista. O certo é encaminhar esse profissional, porque, gente, cada profissional da saúde tem sua área de atuação. Vamos respeitar a parte que a gente não nos cabe, né? Que não é nosso lugar de voz. Eu não posso falar por educador físico. Eu jamais posso falar por psicólogo, inclusive no meu consultório mesmo.
eu levei uma psicóloga para abordar a questão da fome emocional, que é uma fome que as pessoas comem e realmente não estão com fome física, que é aquela fome de sentir aquele dorzinha no estômago, né? De fome, aquela fome fraqueza, da ansiedade, né? Mas é você parar para pensar o porquê você come, por que você está comendo, você está com fome, você está comendo por quê? Quando você fazer essa pergunta e ver que realmente não é fome física, aí é uma fome emocional, uma fome que você acaba descontando por estresse, anseios na alimentação, e não é saudável também, né? Você fazer isso. Então a alimentação, ela tá ligada a vários fatores, né, Silvanelli, hoje em dia. Verdade. Então, Ed, tá chegando muitas perguntas, viu? Coisa boa. O nosso programa é de fato de audiência. Um forte abraço para vocês que estão nos acompanhando aí. A gente vai Pode responder. mandar a pergunta, viu? Pode Bora desvendar esses mitos aí que estão se sustentando até hoje. Eu tô aqui para derrubar esses mitos. Olha lá, vamos embora. Então, agradeço de montão aí. A gente vai fazer as perguntas de vocês, com certeza. E atrelando aí a fala de Ed, que falou sobre o educador físico, que hoje é dia do educador físico. Eu acho que foi algo pensado. Foi. Ontem nutricionista, hoje educador físico. Para você ver como a gente tá, né? Um ligado ao outro, né? Que... É muito importante. Eu costumo dizer, assim, emagrecer, perder peso por si só, a gente, através da alimentação, consegue. Mas assim, quando tem uma atividade física associado, o resultado desse paciente vai ser melhor. Muito melhor. Se você perdeu 2 quilos só com a alimentação, você poderia ter perdido 3, 4, 5 se tivesse fazendo exercício físico. Entende, Silvanelli? E também questão, você perdeu peso, mas você não está ganhando músculo porque não está treinando, não está fazendo exercício físico. Também tem a questão da flacidez. Então eu sempre recomendo aos meus pacientes a começarem a procurar um educador físico, a entrar na academia, fazer um exercício, porque isso só vai aumentar a sua qualidade de vida, né? Uma coisa está muito ligada à outra. Então eu sempre realço a importância do educador físico, trabalhando junto a uma alimentação. Sim, é até a questão muscular, né? Você tem uma resistência muscular, Isso. é muito mais fácil você se recuperar até de uma doença, né? Para a faixa etária mais avançada, os idosos aí, né, que a gente vê com o passar dos anos, essa taxa de massa muscular, feito você falou, vai caindo, né? É um processo fisiológico, natural, porque o corpo começa a priorizar outras coisas. Ele sabe que você está cansado, então ele vai priorizar a massa muscular para quê? Então ele começa a querer abrir mão. Então você tem que ter um profissional ali insistindo com a alimentação certa, com a proteína, a quantidade certa, para que o seu corpo vá segurando essa massa muscular, né? Aí tá a importância aí, idosas que estão escutando aí, de ter um profissional, né? Vamos se cuidar. E você também, ouvinte, né? O paciente, tão acostumado, né? Falar paciente. Ouvinte que está nos ouvindo aqui, eu e Silvanelli, procure um nutricionista. A gente trabalha na linha de prevenção, a gente faz avaliação física corporal antropométrica. O que é isso? Essa palavra é difícil. Antropometria, gente, a gente vai ver como que está a composição corporal. Por exemplo, como o Silvanelli está de massa muscular, de gordura, o percentual, quantidade de gordura, de músculo, o peso esquelético e também a solicitação de exames bioquímicos para ver como que está o ferro de Silvanelli, a vitamina D que está tão relacionada aí ao aumento de peso, a questão do colesterol, triglicerídeo, né? Resistência à insulina. Então, a gente, nutricionista também, somos habilitados a ver como que está a questão bioquímica do paciente, né? Não precisa você ir para um médico para solicitar tal exame. A gente é habilitado a isso e também ver como que está a questão bioquímica, né? Porque às vezes a gente pensa, né, Silvana, que está tudo bem, né? Até pessoas extremamente magras pensam que está saudável, que está tudo bem, mas não está, gente. Eu vejo muitas pessoas ser magro aparentemente e tá com colesterol alto, e tá com triglicerídeo alto, e tá com a composição corporal totalmente desarmoniada, errada, entendeu? Com alta quantidade de gordura, mesmo sendo magro. Isso está refletido aí aos hábitos alimentares, a composição alimentar da nossa mesa, né? Que a gente tem grupos alimentares, carboidrato, proteína, lipídio, né? As fibras. Então vamos lá, 12 horas e 39 minutos, vamos para as perguntas e aí a gente vai fazendo e amadurecendo mais as ideias. Tem uma pergunta aqui, qual a melhor dieta para seguir? Pergunta a Magna. A Magna perguntou, né? Eu acho que até respondi essa pergunta já. A melhor dieta para seguir, ouvinte, é aquela dieta que você consegue fazer, tá certo? Desde que seja passada por um profissional habilitado
que vai fazer uma dieta individualizada às suas necessidades. Por que que uma dieta não pode ser a mesma para todo mundo, Silvanelli? Até eu estou me perguntando agora, por que, minha gente, tal indivíduo pode comer tantas calorias e outros podem comer outras tantas? Porque isso vai depender de fatores como idade, sexo, tá certo? E são indicativos da gente fazer na parte da avaliação. De saber quanto cada indivíduo pode ingerir, tá certo? Então a gente vai usar fatores como sexo. Mulheres, ela tem necessidade energética menores do que homens, tá vendo? Olha aí, eu não sabia, tá vendo? Isso. Tá vendo, Júlio? Você tem que ter mais energia do que a sua namorada. Ou, não sei não, se Júlio tem namorada não. Olha, não é brincando, não. Então até nisso, né, as mulheres dizem assim, poxa, até isso a gente tem desvantagem. Tá vendo? Tem que comer um pouquinho menos. Pessoas de baixa estatura também não podem comer muito, porque isso está relacionado à taxa metabólica basal, que é de quantas calorias você precisa para manter as suas atividades vitais, tá certo? Então, a gente usa todo esse fator, idade, sexo, altura, tá certo? Mas Marcelo também, só pegando um ganchinho aqui, Marcelo aqui pergunta, quantas calorias devo comer para emagrecer? Olha, essas contas de caloria, a gente tem que fazer individual, né? Que nem eu falei, né? Já relacionada à altura, peso, vai depender do objetivo do paciente também, tá certo? Isso, o objetivo do paciente ele é determinante para onde a dieta vai. Se Silvanelli tivesse com excesso de peso aqui, eu como profissional visse isso, eu ia tentar fazer ela uma dieta para baixar esse peso, baixar esse percentual de gordura. Mas quem manda aonde a dieta vai é o paciente. Se ele disser, eu quero manter o peso, só quero melhorar a minha saúde, que também tem esses casos, tá certo, gente? Tem gente que não quer mexer tanto na quantidade de comida, mas aí tá dando um passo importante, que tá melhorando a composição alimentar. Mesmo que ela mantenha aquele peso, vai estar melhorando indiretamente a sua saúde, né? O profissional vai cuidar dessas partes de aí nutrientes. só na avaliação que consegue ver quantas calorias Isso, porque vai ser de deve fórmula, consumir, porque tem que usar uma fórmula, a gente usa, hoje em dia o nutricionista usa um software, né? Que foi desenvolvido aí, para facilitar a nossa vida, para a gente fazer esses cálculos, Silvanelli, de quantas calorias, do gasto energético total. Que esse gasto energético total também, ele vai ser influenciado por fatores de atividade física. Por exemplo, eu descubro que Silvanelli precisa de 1.500 calorias, mas só que Silvanelli costuma pedalar 1 hora por dia. Então eu vou ter que somar essas 1.500 mais a caloria das pedaladas, as calorias da atividade física. Por isso que a gente pergunta se você treina, qual o horário do treino, qual a intensidade do treino, porque isso vai somada ao seu gasto energético total, às suas calorias do dia. Então isso é uma pergunta muito individual, gente. Eu peguei já pacientes que tentavam por conta própria, né? Hoje em dia tem até aplicativos clandestinos aí para tentar fazer uma dieta por conta própria, sem nenhum embasamento científico, super aumentando a quantidade dos macronutrientes. Então eu acho assim, hoje em dia a gente tem profissionais bem acessíveis. Então, se você pode pagar, não tente fazer o trabalho de uma pessoa que você não sabe, né? Vamos valorizar esses profissionais que estudaram, porque é longos anos. A gente sabe que aqui na nossa cidade, por exemplo, não tem faculdade. A gente tem que sair para outra cidade, gasta dinheiro com comida, com xeres, né, Silvanelli? E tem o SUS, né, também, que tem os Também, profissionais tem do o SUS SUS. no PSF, procurar, né, do PSF, que também colabora. Isso. Né? Marli pergunta aqui, devo evitar comer carboidratos? Olha, o carboidrato é um assunto polêmico, né? Só que eu costumo ouvir, Silvanelli, no meu consultório, em conversa com amigos, que a maioria do povo que está com sobrepeso, certo? O excesso de peso, que está gordinho, né? Tem problema com gordura. A maioria dessas pessoas que está com acima do peso, obesidade, não come gordura. A gordura assim, numa carne, numa charque, numa carne de boi, tem aversão à gordura, né? Mas eu quero dizer a vocês, ouvintes, que o carboidrato em excesso, ele se transforma em gordura no corpo. Você sabia? Não. O que a gente come é armazenado no fígado e no músculo, para a gente fazer as nossas ações. O período em jejum, né, que é em torno de 8 horas que a gente dorme, então a gente vai estar ali com atividades vitais reduzidas, mas o corpo vai estar funcionando, né? Não para, não desliga, o cérebro tá, o coração tá lá, os órgãos, batendo, né? A gente só dá uma desligadazinha no cérebro só para dormir, né? Mas tudo tá funcionando, tá gastando energia ali, pouca, mas tá gastando. Então, até me perdi um pouco na linha de raciocínio. O carboidrato. Isso, do carboidrato. Então, esse carboidrato, quando você não gasta,
é armazenado no fígado, uma parte, e outra parte, se excedeu muito, vai virar gordura. Que é chamada a gliconeogênese, que é a formação de gordura, que vai armazenar onde? Os lugares onde você tem facilidade de ganhar, seja a barriguinha, a ponchete, o culote, gordura no braço, né? Muitas mulheres têm muita gordura no braço. Aquele chauzinho, né? O famoso chauzinho que balança assim. Aí, assim, não deve diminuir carboidrato, gente. A gente deve comer o carboidrato na quantidade certa. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. O cérebro da gente, ele só funciona com carboidrato. Glicose, Silvanelli, é o nutriente principal de energia do cérebro. Então, a gente não pode jamais cortar carboidrato. Pode sim, durante estratégias, durante pouco período de tempo, tá certo? Com acompanhamento com um profissional, que a gente tem as famosas aí dieta low carb, né? Tão famosa low carb, né? Que esse termo em inglês aí, que foi enraizado na nossa língua, né? Que muita gente não sabe nem o que é. Não, também não sei não, tô aprendendo hoje. Low carb é uma dieta que ela baixa a quantidade de carboidrato, né? Que a gente sabe que a recomendação fica aí entre 45% a 65% da alimentação deve ser formada por carboidrato, né? Aí low carb eles baixam mais essa porcentagem, para que o corpo comece aí o processo de queima, né? Usar essas gorduras que eram carboidratos que viraram gordura no corpo. Vamos lá, para outra pergunta. Vamos. Quer terminar? Então é isso, respondendo ao ouvinte, né? Não precisa ter raiva de carboidrato. Carboidrato, ele é necessário para você pensar, para você correr, para desempenhar qualquer atividade física. Você só precisa comer carboidrato na quantidade certa. E caso exceda essa taxa de carboidrato, você precisa gastar através da atividade física. Certo. Falta 14 minutinhos pra gente terminar o programa e tem um monte de perguntas. Vamos Bora, embora. manda pergunta aí, pessoal. O que comer antes e depois dos treinos? Atividades físicas, a pergunta do Sebastião. Olha aí, uma pergunta muito importante essa de Sebastião. Eu aconselho, né, recomendo, e outros nutricionistas também, acredito, que deve-se ter uma ingestão de carboidratos, né? Antes do treino. Aí, o carboidrato tão importante. Porque esses carboidratos antes do treino vai dar energia para você desempenhar a atividade física, tá certo? Então, tem que ser carboidratos de uma absorção mais rápida. Então, eu recomendo o quê? Uma banana, que ela tem um índice glicêmico um pouquinho alto. Uma aveia, tá certo? Uma papinha de aveia que vai ser absorvida, um mingau de aveia, uma ameixa, que é rica em açúcar, essas frutas mais cristalizadas, uvas, tá certo? Que vai ajudar aí a dar um picozinho de energia mais rápido. Também esse pré-treino, Silvanelli, muita gente faz de forma errônea, comer meia hora antes de ir para academia. Gente, você acha que o corpo da gente vai fazer metabolismo de algum nutriente com meia hora? É o que? Uma forrageira que bota dentro, vai queimar, vai fazer energia na mesma hora? Tá vendo aí? Não é não, gente. Um pré-treino, ele só vai ser utilizado por corpo no mínimo 3 horas. Ou seja, se eu vou treinar de 3 horas da tarde, o meu pré-treino vai ser meu almoço. Preciso comer alguma coisa antes? Não, você não precisa, tá certo? Então, muita gente erra porque não sabe essas informações. E depois da atividade física? O pós-treino? Sim. O Ele pós-treino... pergunta aqui, o que comer antes e depois? Pronto. O pós-treino você vai comer o quê? Vai comer carboidratos, batata, tubérculos, inhame, carne, proteína, tá certo? E isso vai fazer você recuperar do processo de lesão muscular. Que vai acontecer a hipertrofia, que é o ganho de volume corporal que a gente tanto quer, né? Aumentar aquela medinha da coxa. Nada de chegar em casa e comer um cachorro quente, Não. um pedaço de lasanha, né? Essas coisas, né? Porque esses alimentos, Silvanella, aí eles vão dar um pico glicêmico. Ó, Eles são tá vendo? muito calóricos, tem muito carboidrato. Então, o ideal após o treino é carboidrato complexo, que vai distribuir essas calorias durante o tempo, porque a digestão vai ser mais lenta. Ou seja, vai dar aporte para o seu músculo recuperar, dando nutrientes fracionadamente. Agora, se você, por exemplo, comer um cachorro quente, feito Silvanelli disse, uma lasanha, aí vai extrapolar. Em vez do seu corpo utilizar aquela glicose liberada do carboidrato, ele pode correr isso até de armazenar, Silvanelli. Tá vendo aí? Então, vamos se ligar. Caetano pergunta aqui, eu deveria diminuir ou mesmo cortar as bebidas alcoólicas? Com certeza, gente. Olha, independente do objetivo, se for perda de peso, hipertrofia, ganho de massa muscular, o processo de bebida alcoólica aí, a ingestão de bebida alcoólica, ela atrapalha, tá certo? Porque o seu corpo ele não entende
aquele consumo de etanol, de bebida alcoólica, Do né? Aico. Do Aico, o famoso álcool, a caninha, né? Ele não entende. Tanto é que quando você tá bebendo, raramente as pessoas sentem fome, Silvanelli. Aham, Né? isso. E também o após-bebida, né? Que dá aquela famosa ressaca também, Isso. né? Aham. Então, esse processo de bebida, ele vai atrapalhar o ganho de massa muscular, pessoal. Então, vamos diminuir essa ingestão alcoólica o máximo possível, né? Eu sempre recomendo isso aos meus pacientes. Eu sei que é chato quando você tem um hábito de beber todo final de semana, ou algumas vezes durante a semana, né? Faz da sua vida aí um feriadozinho durante até a semana. É? Mas vamos diminuir essa ingestão. Principalmente perder peso também atrapalha demais. Por quê? A caloria do álcool, Silvanelli. Vamos aí dar uma informação importante para a população itaense. A caloria do álcool, ela não tá no fermento só. Ela tá no álcool em si, tá certo? O álcool, ele tem caloria. Então, quanto mais o teor alcoólico da bebida, mais calórica ela é. Tá certo? Uma diferença aí, mas o povo sempre diz assim, então se eu tomar o gin ou bebida destilada, vai ser melhor? Não, gente. Que nem eu disse, quanto maior o teor alcoólico, geralmente esses destilados, eles têm muita caloria. A diferença é o quê? Por exemplo, a cerveja, ela tem 4,7% de álcool. Você não toma só uma cerveja, uma latinha, ou uma de 600, né? Você toma o quê? 5, 6, 8. Já vem Júlio. Júlio vai participar do programa. Vamos lá. Aí, essas bebidas, a cerveja, por exemplo, você vai tomar várias durante, e vai somando as calorias. E a diferença de você tomar um gin, por exemplo, você vai tomar algumas doses, né? Já vai ficar felizinho da vida, né? E vai querer tomar mais, né? Júlio Filho vai participar do nosso programa. Seja bem-vindo, Júlio. Olha, quando Diga aí. falamos de saúde, Silvanella, é importante e hoje esse programa é bastante produtivo. Por quê? Porque fala da saúde, né? E temos a felicidade aqui de conversar com esse doutor da nutrição, que é o Ed. E são muito esclarecedor aí, o que ele está falando. Eu pergunto aqui também, meu amigo nutricionista, o comer à noite, né? Que a gente tem visto que muita gente tem hábitos de comer em qualquer hora da noite. Eu mesmo, a minha comida é de 7 da noite para trás, né? Eu nunca como no meio da noite, nem nunca como no meio da madrugada, nunca vivo assaltando a geladeira, né? Que a gente tem visto que são muitas Se a pessoas, geladeira, né, tem luz na porta, né? Porque é pra comer à noite, né? Tem gente que diz, né? Ataca a geladeira. Existe aquela comida pesada e aquela comida maneira que pode comer à noite e não pode. E eu estava observando aqui uma publicação que eu até divulguei, eu achei interessante na rede social. A gente tem visto que, de fato, quando a gente busca um pouco de conhecimento, transmite para as pessoas também, para se ligarem que o cuidado da saúde é bastante importante. E nessa publicação diz o seguinte, que alimentos que a gente deve estar longe deles, né? Não deve trazer muito para dentro de casa ou esquecer que eles existem, que são esses alimentos. Deixa eu aqui localizar, enquanto a Silvanelli aí está também abordando esse assunto. Silvanelli, deixa eu aqui localizar. Deixa eu ver outra pergunta enquanto isso. A pergunta dele foi em relação a você comer durante a noite, durante a né? noite. Isso? Pronto, eu achei aqui. Pronto. Alimentos que você não deve ter em casa, né? Ou se deve consumir Evitar, o né? menos possível, né? Salsichinha, por exemplo, né? Gosto daquela salsichinha no cachorro quente, né? Mas tem gente que traz aquilo todos os dias para casa, compra meio quilo, 1 quilo, 2 quilos Também hoje para em comer dia, o né? Por exemplo, salsicha, empanados, eles têm feito parte, né, da mesa da população e hoje em dia, principalmente, né, durante do cenário econômico que a gente está vivendo, né, infelizmente, a alimentação ela é direcionada ao poder econômico também que você tem. Isso reflete no seu prato, né? Não tem como eu falar que a pessoa que não tem uma renda, né, Silvanella, a gente que trabalha aí na assistência, a gente convive com isso, dizer que aquela pessoa vai comer tipo patinho, né? No seu dia a dia. A gente sabe que muitas pessoas recorrem a isso por conta do poder aquisitivo, não é isso? Então, esses alimentos, minha gente, infelizmente, eles são baratos comparado a outros melhores in natura. Por quê?
Porque eles não são só proteínas, eles são aí associados a carboidratos, condimento, gordura, cartilagem, então não são alimentos bons. E a pergunta que você falou, comer à noite, não existe problema em comer à noite, desde que você coma a quantidade necessária. Caloria, você deve reduzir esse seu consumo, tá certo, meu amigo Júlio? Então, você tá seguindo certo nessa sua linha de não comer tanto à noite, assaltar a geladeira, né? Durante a noite, principalmente os alimentos calóricos, bolos, pães, são muito calóricos, gente. Hoje em dia, a gente sabe dessa informação, só que eu acho que hoje em dia, Silvanelli, o problema não é falta de informação, tá certo? É de educação mesmo. Isso, porque assim, hoje em dia, com tanta informação, a obesidade e sobrepeso só cresce. Só cresce. Uma coisa que o Júlio perguntou também, eu acho que é importante salientar, eu acho que provoca até um estômago pesado, refluxo, né? Você comer muito à noite, e vai deitar, deitar, né? Então isso é o que os médicos recomendam. De comida também corre o risco dessa comida querer voltar. Então, nós como nutricionistas que também trabalhamos com paciente com problema gástrico, vamos fracionar essa alimentação do dia em menor volume. E daqui a pouco você já está fazendo essa alimentação para outra parte do corpo, né, à noite. Silvana aqui pergunta: comecei musculação, preciso tomar suplemento? Olha aí, tão importante. Acompanhe, só um adendo aí, fazer um merchandising meu. Acompanhe meu Instagram, gente. Lá tem conteúdos. Justamente essa pergunta eu já respondi lá. @EdSantosNutricionista, tá certo? Respondendo a pergunta de Silvânia, foi? Silvana, isso. Pronto. Ela perguntou sobre suplementação. Suplementação, gente. A indústria, ela enraizou na nossa sociedade a importância de você tomar um suplemento. Gente, então, há 50 anos atrás, 70 anos atrás, aqueles atletas, aquele Arnold, né? Que treina, que é o símbolo da musculação, eles não tomavam isso, gente. E eles cresciam da mesma forma, tá certo? A suplementação, ela deveria ser chamada de complementação, tá certo? Não suprir, suplementar, porque ela não supre. Os nutrientes fundamentais devem vir da nossa alimentação básica, tá certo? A gente não deve jamais fugir isso. Então, você vai entrar na academia, entrou na academia, você, primeira coisa, procurar um educador físico para ver, para não ter nenhuma lesão. E também, se você tiver um objetivo, ganhar massa ou perder, procurar um nutricionista. Ele vai reajustar a sua alimentação, vai ver se há necessidade ou não de uma suplementação. Suplementação eu recomendo, Silvanelli, particularmente quando o paciente... Né? Isso, tratando de hipercalórico. Já de proteína, gente, a gente tem aí alimentos muito proteicos no nosso dia a dia. Por exemplo, o feijão. Tem gente que só pensa que existe proteína só, né? Não, gente. A proteína vegetal também existe. Lentilha, grão de bico, feijão, tá certo? O macarrão integral, produtos integrais. Então, a gente pode atingir essa meta de proteína no nosso dia a dia com alimentação básica. Ovo, carne, queijo, peito de frango, tá certo? Então, se você não tiver aguentando o volume de comida, por exemplo, de carne, dessa comida, aí sim o nutricionista vai passar uma suplementação, tá certo? Porque tem gente que fica louco, porque a indústria enraizou essa importância que a gente precisa. Só fica grande se tomar suplemento. Que quem cresce, nem planta cresce natural, o povo diz. Tem que botar veneninho. O adubo. O adubo, né? Vamos lá, outra pergunta aqui. Já falta 2 minutinhos, né, Júlio? Mas nada não. Júlio vai dando aí um descontinho, porque ele entrou no programa também. O Edu tá perguntando aqui: quais alimentos são considerados saudáveis? Olha, os alimentos saudáveis são aqueles alimentos in natura. Ou seja, que tem menos processo possível. Aquilo que o Papai do Céu fez. Aquele que não é enlatado. Isso. Né? Alimentação da roça, minha gente. Vamos botar para nossas origens, tá certo? Comer produtos cozinhados natura, batata doce, banana cozinhada, macaxeira, o menos processado possível, tá certo?
processado só deixa pro arroz que foi colhido, embalado, né? Aham. Nosso fubá hoje em dia que ninguém faz fuba, né, Silvanelli? Isso, Igual é. antigamente. Aí esse daí sim, né? É Mas alimentação raiz, gente. quanto Tudo mais evitar os enlatados, os processados, isso, melhor, né? Isso. E a última pergunta, o Bill pergunta aqui, o que significa adotar uma alimentação equilibrada no dia a dia? Equilibrada, minha gente, é uma coisa que você vai ter um controle com tudo, tá certo? É uma alimentação que não excede, que não tem calorias demais, que ela tá harmônica com a sua saúde, com o que você quer no futuro. Vamos pensar o que a gente quer no nosso futuro, como a gente quer chegar, minha gente. É tão triste você envelhecer cheio de problema numa cama. Minha gente, por isso que tem muita gente que diz que quer morrer cedo, porque associa a velhice a essas doenças. Ser idoso não é você ser doente não, minha gente. Isso vai refletir as nossas escolhas. Vamos cuidar do corpo, é cuidar da gente, é o melhor investimento. Não existe, é um investimento que você está fazendo em você, que ninguém tira. Você está aumentando os seus dias e não vá dando menosprezando. Um pouquinho a mais, né? Isso. Quem tem essa noção de uma alimentação melhor, mas lá na frente você vai gastar com medicamentos que são Caríssimo. absurdos, caríssimos, Caríssimo. né? Eu falo isso por experiência própria, né? Minha mãe é hipertensa, diabética, e ela chega a gastar quase R$ 400 mensal só de medicamento, né? Então, imagina se ela não tivesse... E outra coisa, né, essas Silvanelli? orientações. Tantas doenças relacionadas à alimentação. Por exemplo, de doenças renais, que é também uma Isso. doença triste. Que eu Fora considero muito consultas, triste. né? Quer ver? Tem pacientes que vão 2 vezes por semana fazer hemodiálise. Vê, Uhum. você tem que sair da sua casa. E muitas vezes o hábito de tomar água... Isso, Né? negligenciando. A água Água. também é importante, pessoal. Vamos bater a ingestão de água. É. Eu tenho uma fórmula aí pra vocês. Olha outra dica do Nutri. Olha, Olha aí, você preste atenção. preste direitinho. atenção. Quer saber quanto você precisa de água no seu dia? Multiplique 30 ml, 30, 30. pelo seu peso. Se Silvanelli pesa 50 quilos, Eu ela tenho vai... 70, já vou multiplicar aqui, vai lá. Vá, Silvanelli, Vamos lá, descubra aí. multiplicar aqui. Júlio, Já- multiplica o teu aí pra saber, Júlio. Já tão curioso pra Já saber vou quanto... saber, vamos lá. E andem com uma garrafinha de água. 70, eu tenho 70 quilos. Isso. Vezes 30, Vezes 30. olha. 2 litros e 100 ml. Olha pra Silvanelli ele. precisa. Precisa tomar 2 litros e 100 ml. No mínimo, tá certo, No Silvanelli? mínimo, né? Isso. Olha, já ficou uma dica. Olha, Júlio, pegamos aí uma consulta, viu? Então vamos cuidar da água. O nosso corpo, mais de 70% é de água, Silvanelli. Isso. O processo de digestão, ela precisa de água para acontecer. Então vamos tomar água, já evita uma série de problemas aí, né? Inclusive, recentemente eu peguei uma infecção urinária que foi daquela. Tomar Levou uma bronca do médico, não Levei foi? uma bronca do médico, tive que tomar um antibiótico fortíssimo durante 7 dias, porque não tomei água. Ó, Descobri na hora, ele descobriu. Foi água, não foi? outra curiosidade, bem rapidinho, né, pra gente encerrar É, aqui. já 1h03. Bem curioso, né? Tem gente que pega assim a comida, né? Sem fome come. Uhum. Fica empurrando comida todo jeito no corpo, né? Com água a gente não faz Não isso, né? faz, Quando né? a gente tá com o buchinho cheio, a gente vamos beber mais um copinho? Por que Não, que não faz não isso? quer, Mas né? com pão, com bolo, com a comida quer fazer, né? Né? Gente, pelo amor de Deus, vamos cuidar da saúde, pessoal. Tome água, né? Então, gente, Júlio, obrigada, viu? Por ter deixado aí passar uns minutinhos. Ed, fala pra gente aí o teu consultório, onde fica, qual a rua. Quem quiser aí, depois que Ed deu essas dicas maravilhosas, tenho certeza que Ed vai ser procurado. Olha aí, Fala pra gente aí o teu agradeço endereço. a vocês. Meu consultório fica perto de um local muito importante da nossa cidade, Né? que é a Coordenadoria da Mulher, né? Esse Na Rua esse do prédio Correios, né? tão importante, né? Que é um lugar de apoio para as mulheres itainguenses, que agora tem, né, Silvanelli? Isso, é uma verdade. casa aí para recorrer, graças a Deus, né? E a nossa gestora também, né, de certa Isso. forma. Eu atendo no consultório ali, que fica na frente, a famosa que vende ali coisa de costura, Dona Tiina, que é a mãe de Áurea, de frente mesmo, pessoal. Ali trabalho de terça a sexta, né? Uhum. Na parte da manhã e final da tarde. Então quem quiser me procurar é só entrar em contato. Instagram também já falei, Ed Santos Nutricionista. Ok, gente. Então, mais uma vez, obrigada, Ed, pela sua participação. Deixou aí todo mundo curioso. E eu quero aqui já deixar o compromisso no próximo, trazer aqui um educador físico, uma educadora física, um educador, educadora,
para a gente falar mais sobre a saúde e falar sobre o nosso dia a dia e a mulherada, né? Cuidar do corpo, tá, gente? Então, obrigada pela participação. Tem gente lá vendo a gente, né? Tchau, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Se cuidem, viu? Use máscara, evite aglomeração e vacina no braço. Vacina boa é aquela que vai no braço. Tchau, pessoal. Tchau. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM.